Olá, meu irmão, que alegria poder estar aqui com você em mais esse vídeo. Esse é o último vídeo dessa nossa série, que é Isso. o Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, nós já tivemos sobre o amor de Deus, sobre pecado e salvação, também falamos sobre serás inteiramente o senhorio de Jesus, e agora nós falamos também sobre a promessa do Pai, o Espírito Santo, e agora nós estamos encerrando essa série com o crescer na graça. E por providência de Deus, o João não dormiu agora no cochilo da tarde, que era o horário que a gente tinha reservado para gravar. Aí eu falei, eita, Eric, acho que não vai dar certo. Mas é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje, né, Eric? Quem é Exatamente. família? Quem é família para viver vida de oração, vida na igreja, é melhor longe da vela, né? É. É com criança junto, né? Então eu falei, Eric, acho que é a providência pra gente falar do Crescer na Graça, com a presença ilustre do João aqui Que é conosco. uma gracinha. Né? Então nós vamos falar um pouco sobre crescer na graça de Deus com essa gracinha aqui e como família. Então a primeira coisa que é muito importante é quando nós temos uma experiência com o amor de Deus, quando nós temos uma quer pegar o microfone. Quando nós temos uma experiência real e concreta com Deus, Não. essa experiência ela precisa ser aprofundada, porque senão ela passa. Nós somos de momento, nós somos de fase. Então, aquele fogo de palha, né? Nós temos uma experiência com Deus, nós queremos aprofundar, mas qualquer coisa, quando nós estamos distante de Deus e distante da igreja, nos atrapalha. A gente costuma dizer que a igreja é como se fosse uma grande fogueira e nós somos apenas uma fagulha. Quando essa fagulha ela voa sozinha, ela se apaga. Mas quando essa fagulha ela está junto de uma fogueira, ela vai queimar para sempre ali. Então, como família, é importante nós estarmos juntos, servindo, aprofundando, rezando, meditando a palavra de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje. Nós tivemos essa ideia de gravar os vídeos, né? Começando por esse seminário de vida no Espírito Santo, não com a ideia de algo pontual, para você ver um dia um vídeo e pronto. Mas que isso alimente a vida espiritual da família de vocês. Nós, como família, nós percebemos uma grande graça que é ter a vida de oração. Os desafios, eles são os mesmos de qualquer família, assim. Desafio na criação dos filhos, de ter tempo de qualidade, às vezes, né, um com o outro, e paciência, porque às vezes nós chegamos ao extremo do cansaço e tudo mais. Mas nós percebemos que com Deus, tudo isso tem um sentido, tudo isso é vivido de forma ainda mais plena mesmo. Os desafios da família, muitas vezes eles são vistos pelo mundo como problemas, né? Então, ter filho é um problema, precisar parar o trabalho para estar em casa com as crianças é um problema, ou então o contrário, ter que conciliar a vida familiar com a vida de trabalho é um problema. Então, o mundo ele vai querendo mostrar que os desafios de uma família são problemas, mas na verdade são grandes graças, né? É o sentido de tudo mesmo. E nessa pregação do Crescer na Graça, nós queremos expressar para vocês que, como família, nós temos essa necessidade maior até do que um solteiro, né? De permanecer em Deus. É Deus quem é o maestro que vai regendo mesmo a vida das famílias. É Deus que vai nos dando discernimento acerca de ter ou não ter filhos naquele momento, acerca do melhor para escolher para as crianças, para o casal. É Deus que faz com que o amor dos cônjuges ele permaneça, apesar da rotina que às vezes é caótica, cansativa. Deus é aquele que vai fazer com que todos os dias, vivendo o ordinário, você viva um grande extraordinário de felicidade, de paz mesmo. E é importante a gente falar como crescer nessa graça. Na verdade, não, eu sei, Eric, que eu preciso crescer, eu sei que é importante estar em Deus, eu sei que é importante que a minha família sirva e viva em Deus, mas como que eu vou fazer isso? E essa foi a nossa ideia desde o início, poder ajudar você e a sua família a crescer na graça, a experimentar um pouco mais e transbordar do amor de Deus. Por isso que o primeiro passo é viver uma vida de oração. Essa vida de oração precisa ser profunda, ao mesmo tempo que, entre aspas, ela é caótica. A gente teve uma oportunidade de dar uma pregação uma vez no seminário, né, para os seminaristas. Foi. E aí eu disse para eles que... Na verdade, era o vocacional para o seminário. Exato. Eram jovens, né, rapazes, que queriam
ser Ser seminarista. seminaristas, querem ser padres, né? E aí, no mês de agosto, que é o mês das vocações, né? Chamaram um celibatário, um sacerdote e uma família. A gente foi com tudo. E aí nós somos ali com a família. Né? E aí uma das coisas que a gente disse foi, gente, eu já rezei muito melhor. Eu já rezei melhor em qualidade e em quantidade. Em silêncio. Em silêncio, em contemplação. Porque eu vou rezar e aí chega uma filha minha, pai, quero fazer cocô. E aquele cocô, ele é urgente. Eu tenho que parar minha oração naquele momento para ir atender a necessidade daquela minha filha. Eu tento acordar mais cedo para rezar, mas às vezes não dá certo. Às vezes eles também acordam cedo, às vezes eles querem leite e derramam leite. Mas essa vida de oração, ela precisa ser profunda. E aí, por isso, nós desenvolvemos também um material para te ajudar. Esse material está aqui no link abaixo, certo? Eu espero que esteja, né? Como a gente ainda não esteja no link abaixo. Se não tiver no link, aí você entra no Instagram da gente, que a gente bota na bio, né? A gente é novo nessa parte de tecnologia, mas tem um material feito para lhe ajudar a rezar. E essa oração, ela é contemplativa. É você parar um momento, ler a palavra de Deus, fazer o que a gente chama de Lexio Divina, que é meditação orante da palavra de Deus. Então, o primeiro passo para você crescer na graça, você e a sua família, é a vida de oração. A gente não pode, não, eu não consigo porque minha vida é muito agitada, eu tenho muita criança. Não dá, certo? Tem que rezar direitinho. Quando Deus ele lhe chamou ao matrimônio, ele sabia como seria a sua vida. E você acha que quando Deus ele lhe chamou ao matrimônio, ele lhe desconvidou a ser filho dele, né? Eu ia dizer, deixamou, mas não existe não, deixamou, né, professor? Tá bom, desconvidou. Mas assim, pela licença poética, ele não lhe deixamou a ser filho dele. Ele, pelo contrário, né? A concretização do seu estado de vida planifica a sua vocação a ser filho de Deus. É assim que Deus lhe quer. Casado, seja com filho ou sem filho, mas Deus ele lhe quer dele da forma que a sua vida está hoje. E aí, Eric, eu ia lembrando assim também, em relação à vida de oração, né? Principalmente quando já se tem os filhos. Aqui em casa, a gente esperava um momento ideal, que nunca chegava. E aí a gente começou vamos rezar do jeito que está e vamos ver, né? No começo, a gente pensava que a gente estava querendo enrolar, sabe? Meu Deus do céu. Que oração foi essa que eu corri 10 vezes? E aí a gente começou a colher os frutos nos nossos filhos. A Luísa, a Letícia, o João ainda não, porque é muito novo. Elas já aprenderam como é que é o momento de oração. Elas já conseguem esperar quando vem a gente rezando, quando é algo que não é tão urgente, né? Não é sempre. Dias e dias, né? A criança tem essa instabilidade. Tem dia que ela tá com um humor maravilhoso, tem dia que não tá. Mas a gente consegue colher experiências de oração também na vida delas, através desse exercício de rezar com a família. E é importante que os filhos vejam os pais rezando. Tem uma história que a Emir conta, a Emir é a fundadora, né, a cofundadora do Shalom. E a Emir, ela conta assim, que tinha um pai e uma mãe, os dois consagrados, os dois rezavam todos os dias, 2 horas por dia. Mas aí a filha chegou na escola e falou assim, não, só quem reza lá em casa é minha mãe. Por quê? Porque o pai acordava super cedo, se trancava no quarto e rezava no silêncio. E a mãe não, por conta da correria, as crianças sempre viam ela rezando. Então, o pai, ele precisa mostrar também que está rezando onde? No ordinário. Rezar na mesa, né? Rezar com as pessoas também vendo ali, com os filhos também circulando. Às vezes é mais caótico, de fato é. E tem momentos que a gente precisa parar, se recolher e rezar com mais tranquilidade. Mas é importante também que os nossos filhos vejam. Então, o primeiro passo é essa vida de oração. É preciso ter uma vida de oração profunda. Do jeito que dá. Por enquanto. Vai passar essa fase e nós vamos conseguir rezar melhor. Tem uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, assim. Tudo meu pai ele diz, graças a Deus. Então, às vezes eu chegava assim, pai, eu perdi. Pai, perdi meu estojo. Ele, graças a Deus, minha filha. Aí eu ficava, pai, eu perdi o meu estojo. Minha filha, tudo dá graças a Deus. No começo eu achava, pai, né? Achava, reclamava. Papo de loucura. Papo de loucura. Mas isso me ensinou a ser uma pessoa mais, assim, imersa, digamos, no louvor, né? Então, a nossa constância na oração ensina muito aos nossos filhos, né? Eu acho que eu tenho muito, assim, disso também do louvor, pelo carisma Shalom, mas por muito que eu aprendi com meu pai, que tudo dava graças a Deus também. Eric, outra coisa também que eu acho que é importante também a gente partilhar, é importante rezar como família. A criança foi para perto da extensão, peraí.
Foi uma tomada aqui. É importante rezarmos como família, mas também da importância de nós estarmos inseridos na igreja também, né? Fala aí que eu vou pegar a criança. Ir à missa. Ah, Eric, mas eu vou à missa, meu filho fica correndo um lado por outro, não consigo participar de nada. É isso mesmo, certo? Enquanto seu filho está crescendo, você vai andando de um lado para o outro. A criança grita na missa. Procura uma igreja que seja um pouco maior. Faz parte disso também, fica um pouco mais de lado. Quando a criança chorar, sair um pouquinho. Mas é importantíssimo nós irmos à missa. Comungarmos, estarmos na igreja com Deus, ouvindo a palavra de Deus também. Então, é muito importante, mesmo com filhos pequenos, e a gente não conseguindo participar como a gente gostaria da missa. A gente vai à missa diariamente. É como eu falei, é confusão. Nós temos 3 crianças, mas faz parte ali do processo. Então, e aí eu digo, ir à missa, mas também participar de pastorais, de movimentos, do SCC, não sei qual movimento que você faz parte. Nós somos consagrados da comunidade Shalom. Lá nós temos grupo de oração específico para casais. E aí, de forma simultânea, enquanto acontece o grupo de casais, acontece o grupinho das crianças. É um grupo kids, e isso né? ajuda muito os pais a conseguirem rezar, né? A gente fala assim dessas orações mais tumultuadas, né, que acontecem, mas quando a gente tem a oportunidade de estar só, né, só você e Deus, ou então só o casal e Deus, Ave Maria, é de muita valia, né, que a gente também deixou para lá essa necessidade também de estar só. Não, de jeito mas nenhum. nós precisamos aproveitar a ocasião, né, o momento como nós estamos, e não esperar um momento perfeito. Outra coisa assim também que é importante é que a gente vai vivendo, né, na nossa vivência como família, é que a oração ela não é só quando a gente o crescer na graça, né? Ele não é só quando a gente para rezar junto, mas a experiência com Deus ela nos leva a exalar Deus e a falar com Deus em tudo. Então, santificar o meu ordinário. Quando eu estou cuidando da casa, ali eu preciso também encontrar uma oportunidade de falar com Deus. Seja no louvor, na música que eu boto para escutar, no texto que eu vou rezando, ou então no simples fato de eu dar o meu melhor naquilo que às vezes eu nem quero fazer. Então, às vezes eu estou muito cansada, vou fazer algo sem vontade, ali querendo descarregar o meu estresse, o meu cansaço de forma bruta, mas eu escolho ali amar a Deus, amar os meus, transformar em louvor o cansaço, transformar em oração, também às vezes o desespero, né? Como família, nós temos uma grande via de santidade, que é a de não murmurar, de louvar, né? Através do cansaço. E é de entender isso e de entregar a Deus. Senhor, eu não quero lavar essa pia de prato enorme. Eu não quero. Eu faço isso sempre, viu? Eu nunca quero. Senhor, eu não quero lavar essa pia de prato. Mas eu vou lavar por amor. Por amor a Deus e por amor à minha família. Obrigada. De nada. Então, esse é o caminho. Em vez de a gente reclamar, murmurar, eu louvar e falar a Deus, Senhor, eu estou louvando por conta disso. Eu nem quero, mas eu vou fazer. Aquele dia que a gente está muito cansado e eu ainda vou ter que sair para trabalhar um dia inteiro. Senhor, eu quero santificar esse dia de trabalho. Eu consegro em tuas mãos todas as pessoas que vão encontrar comigo. Esse professor. Então eu consegro em tuas mãos os meus alunos, os outros professores. É saber também utilizar dos caminhos para entregar a Deus e santificar o nosso dia a dia. Clarice falou aqui um quarto ponto, digamos assim, do Crescer na Graça, que é importantíssimo, que é rezar o terço. O terço, ele é uma oração de repetição que nos ajuda. A Clarice falou aqui um pouco da minha doença, né? Quando eu estou muito mal dos meus sintomas, eu não consigo fazer nada. Nada, fico só deitado. E aí, deitado, é muito fácil rezar o terço. Eu só passo uma bolinha aqui e rezo na minha cabeça. Passo uma bolinha, rezo na minha cabeça. Então, eu rezo 2, 3 rosários. Quando eu tô ruim, doente mesmo. Aí, quando eu tô bom, eu belejo para rezar um terço. Mas o caminho é rezar o terço também. É confiar, mamãe do céu, minha mãe, me ajuda. Me ajuda a crescer na graça. Me ajuda a amar mais Jesus. Me ajuda a contemplar esse mistério e meditar um pouco mais sobre a vida de Jesus. Então, a vida de oração, a Eucaristia, o estar na igreja, o louvor, o Santo Terço, são momentos e são armas que nos ajudam a crescer na graça. É muito importante quando a gente participa, né? É muito bom quando a gente participa de um encontro, de um retiro, que faz reacender em nós assim o louvor, a alegria, a fé. Mas
o que nós somos chamados a viver é uma constância também na vida de oração. Não depender só de retiros pontuais, de um momento de um encontro, mas que a oração seja dentro de casa. Quando eu comecei a namorar com o Eric, a gente não era da comunidade, né? A gente era da paróquia. A gente não tinha, assim, o hábito de rezar, eu e ele, pelo namoro. Aí, quando a gente entrou no Shalom, o Eric entrou primeiro e eu depois, aí falaram, ó, aqui, o namorado reza, viu? Eu ficava com vergonha, eu disse, rezar os dois juntos, né? Aí a gente ia pra capela, segurava na mão, assim, pra rezar. Eu ficava morrendo de vergonha, se alguém entrar aqui na capela. Não sei, é meu jeito, eu sei que tem gente que ama, mas eu ficava assim. Mas como aquilo foi bom, né? Acabei que eu fui em missão, não foi, Eric? Sim. Sofreu um pouquinho. Foi. Mas desde o namoro, Deus começou a guiar as nossas vidas, assim. Hoje em dia, nós somos de Maceió e nós estamos morando em Arapiraca. Por quê? Porque Deus nos pediu isso. Porque nessa fidelidade de oração, essa porta se abriu para a gente vir para Arapiraca. E bendito seja Deus, tem sido um tempo muito bom, assim, muito fecundo para nossa família. Muitas coisas Deus está fazendo. E isso Deus não nos pediu no encontro, no retiro, em algo assim. Deus nos pediu numa oração que estava eu, ele, E o João, 3 crianças. o João recém-nascido, né? Eu acho que a Luísa e a Letícia tinham saído nesse dia. Eu não me lembro. Não me lembro, não, mas eu lembro que o João era recém-nascido. O João nasceu em outubro, essa oração foi em novembro. E lá a gente rezou e lá Deus ele nos conduziu para um tempo novo, assim, e muito frutuoso na nossa vida. E aí, para encerrar tudo isso que a gente está falando, nós, como família, queremos também ajudar você a crescer na graça. Por isso que nós pensamos, desde o início, a começar pelo Seminário de Vida, que são essas pregações, são essas partilhas aqui, para que de fato a gente tenha uma experiência com o amor de Deus, mas com a ideia de ajudar você a encontrar formação para a família, a encontrar momentos, né, Clarice, de oração, encontrar material de apoio para que você consiga rezar todos os dias. Eric, eu não tenho um hábito de construir um hábito. Isso. E por isso que a gente está criando essa plataforma. A nossa ideia, então, é uma plataforma vinculada à Hotmart, vinculada a uma plataforma dessas, onde você consiga ter material, ter apoio, ter um suporte para crescer na graça como família, como marido, como mulher. Então, ter formação somente para os esposos, ter formação somente para noivos, ter formação para quem está namorando, ter formação, né, Clarice, sobre maturidade humana, porque às vezes a gente briga muito porque não é muito maduro. Então, é ter um lugar onde você consiga encontrar um subsídio, um apoio para crescer na graça com a sua família. Quando nós casamos, nós não casamos para ser felizes. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a Clarice feliz. A Clarice casou para me fazer feliz. E assim nós vamos construindo um caminho rumo ao céu. Aqui, João. E aí também, assim, para fazer essas partilhas, né, dos próximos vídeos que a gente quer postar aqui também, a gente usou alguns materiais, assim, né? Livros, né, da igreja, de santos que falaram sobre a vida matrimonial, documentos da igreja, né? Amores Letícia. Livros da nossa comunidade que falam sobre os estados de vida, sobre o matrimônio e principalmente a Bíblia, né? A palavra de Deus. Nós queremos trazer para vocês também esses vídeos como um renovar, assim, para que a família possa assistir, possa ir colocando em prática, porque só haverá mundo novo se houverem famílias novas, famílias sustentadas pela oração, sustentadas pela presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito. Esse é o nosso desejo, mas também a gente acredita muito que é o desejo do coração de Deus, né? Que a sua família seja uma família mais santa e que experimente dia após dia esse amor e essa misericórdia de Deus. Se você viveu esse seminário todo, partilhe com a gente. Partilhe com a gente o que achou, como é que foi, divulgue também para outras famílias e vamos juntos aí fazer com que as famílias experimentem esse amor de Deus. Shalom! Shalom, Deus abençoe.